Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Estamos começando. Você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites. Opa, vamos juntos. Estamos trazendo mais um programa Sensibilidade. E no programa de hoje, vamos falar dos 77 anos, olha que bacana, do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, dos 77 anos desse complexo André Luiz. E para falar de todo esse trabalho, Estela Pavanelli. Estela, mais uma vez, mais um ano, que bom, estamos juntos para falar do Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz. Agora, 77 anos, né, Estela? Sim, falamos hoje dos 77 anos do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, e que bom, mais um ano juntos, Damião, mais um ano juntos com essa rádio, com essa TV, que tão bem faz para a gente, né, para aqueles que nos ouvem, esse programa maravilhoso, toda vez você trazendo alguma pessoa interessante para conversar com você, e hoje estamos aqui, é uma alegria eu poder estar aqui conversando com você no seu programa. Que bom. Estela, eu queria começar, eu acho que essa é a parte mais bonita, e aí a gente pode começar por essa. Eu queria que você falasse dessa responsabilidade agora nossa, pequenez nossa, né? De honrar aqueles que passaram antes de nós, com todo o respeito, toda a gratidão pela construção deste trabalho que já dura 77 anos. Estela Pavanelli. Então, Damião, é com muita gratidão aos fundadores dessa instituição que nós agora falamos sobre ela, né? Toda vez que comentamos da instituição, do começo, de como ela foi planejada, a gente fala isso com muita gratidão àqueles que vieram antes de nós, porque para nós agora está relativamente fácil, vamos dizer assim, né, Damião, porque nós pegamos a obra pronta. Aqueles que chegaram antes de nós tiveram todo um trabalho para começar essa instituição, começada numa reunião de família na casa dos Castardelli, e o filho João, de uma família de 2 irmãos, né, o pai, a mãe, 2 irmãos, o João sempre pensou nesse estudo da doutrina espírita na família, ele fazia leitura do Evangelho, e um belo dia ele falou assim, vamos então ampliar isso, né? Vamos sair desse limite da nossa residência e vamos ampliar essa doutrina, divulgar melhor essa doutrina, e aí a ideia desse centro espírita, né, desse grupo de pessoas que estavam estudando, ampliarem esse estudo para também uma obra social, não é? Então, eles fundaram o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, estudaram a doutrina espírita durante todos esse tempo, e um belo dia, como sempre, a gente estuda na doutrina e a gente vê que a fé sem obras, né, ela é falha. Então, eles pensaram em fazer uma obra social para que o centro se justificasse, não é mesmo? Porque o estudo da doutrina espírita, ele serve para a gente, ele serve para o próximo, e a caridade é o seu melhor instrumento, não é? Então, esta família que se reunia na Rua Ezequiel Freire, no bairro de Santana, aqui em São Paulo, para o estudo do Evangelho no Lar, para o estudo da doutrina espírita, para o estudo do Livro dos Espíritos, também se organizou para ter uma obra social. E eles foram em busca do que fazer, né? Do que nós vamos fazer. E conversando com o Chico, certa vez, algum dos fundadores, que foi até Uberaba, eles receberam a orientação de que eles precisariam procurar e dar atenção e começar essa obra social pelos excluídos, né? Eles ficaram pensando, mas quem são os excluídos? E na hora veio essa questão das crianças abandonadas, de crianças órfãos. Então eles foram até uma determinada instituição à época,
E isso, a gente está falando lá de 28 de janeiro de 49, quando o centro foi inaugurado, né? E esta busca pela obra social aconteceu 9 anos depois. Então, o centro já tinha 9 anos de funcionamento, e aí eles foram atrás, já estruturados, foram atrás de conseguir organizar essa obra social para estar junto, trabalhando junto com o estudo da doutrina espírita, né? Que aí a gente junta a teoria e a prática. E eles foram numa instituição de crianças abandonadas, e aqui eu estou resumindo a história, tá, Damião? Eu estou indo direto nos pontos mais importantes, né? Porque a busca deles foi bem intensa, né? Eles foram numa determinada instituição e lá encontraram algumas crianças abandonadas e foram olhando, e alguém foi apresentando a instituição para eles, mostrando aquelas crianças que estavam lá, cada uma por uma determinada situação, e eles, enquanto estavam lá, eles escutaram o choro de uma criança que vinha de outro lugar, que não aquela sala que eles estavam. E as nossas, Dona Jandira, Dona Ana Gaspar, nossas fundadoras, atenciosas que eram, prestaram atenção nesse choro, perguntaram para o funcionário da instituição de onde vinha aquele choro. E ele falou, olha, esse choro vem de umas crianças que estão numa determinada sala, mas que vocês não vão querer ver. Não, eu acredito que vocês não vão querer ver, porque não é uma cena bonita de se ver, não é uma situação bonita, e elas insistiram, entraram naquela sala. E naquela sala havia crianças com deficiência física e mental. E aí eles olharam um para o outro e falaram, bom, acho que são essas aqui as excluídas que a gente está procurando, que a espiritualidade falou que seria o nosso objetivo. E assim começaram a cuidar dessas crianças com deficiências físicas e mentais, né, ou associadas, no primeiro momento isso se chamou a Casa da Criança, né, e esta Casa da Criança, à época, né, 9 anos depois da inauguração do Centro Espírita Nosso Lar, essa casa foi crescendo, e hoje ela é a nossa unidade de longa permanência, que está situada em Guarulhos, que chama Casas André Luiz. Então, por isso que o nome do centro é Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Ele começou como Centro Espírita Nosso Lar, e quando veio essa obra social, quando essa obra social se concluiu, que eles identificaram qual era o perfil que ia atender, né, dessas crianças excluídas, e essa casa passou a se chamar Casas André Luiz, então o nome do centro ele é extenso por conta disso, né? É Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. E aí, Damião, todo esse trabalho que eles tiveram lá no começo, que foi muito difícil, e por isso que eu disse agora no começo do programa que nós encontramos a obra pronta e foi muito mais fácil. Você imagina, em 1949, um grupo de pessoas reunidas pedindo ajuda para montar um centro espírita, pedindo contribuições em dinheiro na rua, naquela época donativos, né, que se falava, pedindo donativos, para construir um centro espírita. Hoje em dia, ainda existe um determinado preconceito, muito menos, infinitamente menos do que a época, mas existe algum preconceito em relação ao centro espírita, e as pessoas ficam, o que tem lá, como que é lá, o que acontece lá. Você imagina isso em 1949, se algumas pessoas queriam ajudar, ou um grupo de outras pessoas que queriam construir um centro espírita. Mas a luta deles foi muito grande, a história é muito linda. Tem um livro que chama Os Lírios que Perfumam as Nossas Vidas, que conta essa história. Aqueles que tiverem interesse, na Mundo Maior Editora tem esse livro. Imagina essa época eles tentando fazer essa reunião e conseguir esse tipo de contribuição para construir um centro espírita. Ninguém queria ajudar, né? A dificuldade foi muito grande. E para depois atender essa obra social, as Casas André Luiz, com crianças que as famílias escondiam,
não é, Damião? As famílias escondiam essas crianças com deficiências físicas e mentais. Então, você imagine pedir contribuição para cuidar dessas crianças. Então, foi uma época muito difícil. E 77 anos depois, nós estamos aqui contando essa história e podendo falar dessa história e contando essa história para essa rádio, para essa TV que vai para o mundo, né, Damião, através das redes sociais. Então, essa conversa que a gente está tendo aqui, hoje a gente pode estar falando tão abertamente, né, nos meios de comunicação. Então, é com gratidão que a gente está fazendo isso hoje, porque esses nossos fundadores tiveram essa coragem de ir lá em 28 de janeiro de 49, que é a data da inauguração do nosso centro, tiveram essa coragem, tiveram essa disposição de transformar aquilo que foi um sonho do João Castardelli e que ele continuou inspirando mediunicamente depois esse grupo para que as coisas acontecessem. E à época também eles tinham um atendimento a gestantes em situação de vulnerabilidade social, mas eles achavam pouco aquilo que eles faziam. Por isso que eles foram atrás de mais essa obra de caridade que venha a ser hoje as nossas Casas André Luiz. Então, é com muita gratidão que hoje, 77 anos depois, a gente está falando isso e contando essa história. E é aquilo, né, Estela? Como é bonito, amigo ouvinte, telespectador, Estela Pavanelli, contando essas histórias, né? Compartilhando estas memórias com você, amigo ouvinte, telespectador, mantendo viva essas lições, né? E aí, o quanto isso é importante, né? Por isso que é bacana essa possibilidade, né? De estarmos falando daqueles que antecederam, e mantendo esses laços de amor até hoje. E é bonito, né, Estela, quando você traz a história, por exemplo, essa do Chico, e é muito da espiritualidade, não vem nada muito pronto para a gente. A obra de construção, ela é de cada um de nós. Você vê, vem uma mensagem ali, vão cuidar de crianças. Só é ponto, ponto final. Mas que criança? Onde é que estão essas crianças? Essa é a nossa parte. E essa parte que prossegue até hoje, né, Estela, na realização. E eu queria que você contasse um pouco, porque hoje existe um trabalho, vamos chamar até famoso, que é o trabalho das Casas André Luiz, desse trabalho assistencial às crianças, mas os trabalhos são muitos outros trabalhos são realizados, né, Estela? Damião, às vezes a gente fala assim, poxa, a espiritualidade poderia facilitar um pouco a nossa vida e já vir com a receita pronta, né? Já falar logo o que ela quer. Às vezes a gente se pega pensando isso, né? Com esse pensamento, poxa vida, tá tão difícil as coisas, por que já não me fala claramente o que é que eles querem, né? Mas aí não teria mérito nenhum, a gente não teria o esforço nenhum, não é, Damião? Que é o propósito da nossa jornada evolutiva, é esse esforço, é o esforço em entender, o esforço em se melhorar. Então, vamos lá. O Centro Espírita Nosso Lar, ele tem inúmeras atividades, não é? Ele tem inúmeras atividades. Ele é coordenado por uma equipe que nós chamamos de Conselho Doutrinário, e que nesta gestão estou eu como coordenadora, Márcia Pumer como assistente de coordenação, nós temos Adriano Pires, nós temos a Áurea Ojeda, nós temos a senhora Maria Olívia, nós temos o Antônio Colado. Cada um dessa equipe que forma o Conselho Doutrinário tem uma atividade, tem um grupo de atividades que eles coordenam, que eles dirigem, né, formando essa nossa equipe do Conselho Doutrinário. As Casas André Luiz têm um conselho diretor, então tem uma diretoria que trabalha para as Casas André Luiz, para o atendimento das crianças e todas as atividades que eles têm. E anos depois chegou o filho mais novo, que foi a FEAL, não é? A FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, divulgando a doutrina. E assim a gente montou um complexo. Então, nós temos o Centro Espírita falando da doutrina, levando a doutrina para o público que se interessa por esta educação do espírito, né? Que é isso que a doutrina espírita promove. Uma diretoria nas Casas André Luiz, onde atende as crianças com as suas deficiências físicas e espiritual, que vem a ser a obra social do centro, e a FEAL,
que vem divulgar tudo isso, né? A FEAL surge como um órgão de divulgação da doutrina espírita, dos trabalhos das casas André Luiz, para mostrar tudo o que acontece, né? Então, nós temos a rádio, a TV, a editora, enfim, nós temos toda uma rede de comunicação para levar para o mundo essa maravilha que é o Complexo André Luiz. No Centro Espírita, Damião, nós temos atividades, nós temos um plantão de orientação para aquelas pessoas que entram e chegam pela primeira vez no centro e querem saber o que acontece, o que eles podem usar, o que eles podem usufruir, né? O que o centro oferece para eles. Se eles querem conversar sobre alguma coisa da intimidade deles, algum problema particular, eles podem fazer isso no plantão de orientação, que é totalmente sigiloso. Nós temos a reunião pública, então, normalmente, quem vai no plantão de orientação recebe todas essas orientações das atividades do centro. Nós temos reuniões públicas, que são as nossas palestras, nós temos o passe presencial, que a pessoa recebe lá ao término da palestra, nós temos o passe coletivo, que é o passe virtual também, que as pessoas que estão assistindo pela nossa rede social, pelo nosso YouTube, pelo nosso Facebook do centro, então todos os dias tem reunião pública, todos os dias essas palestras são transmitidas online, ao vivo, e a pessoa pode receber esse passe mesmo assistindo às palestras de casa. Nós temos o curso de doutrina de 4 anos, onde as pessoas estudam e conhecem a doutrina espírita, começam a conhecer a doutrina espírita, a teoria e a prática, que é a prática mediúnica. Nós temos os cursos de evangelização. Então, crianças a partir de 3 anos e meio até 18 anos têm um curso de evangelização para esse grupo, dividido por faixa etária, todos os sábados e domingos. Nós temos atendimento a gestantes em situação de vulnerabilidade social, nós temos oral, nós temos palestras, palestras que eu digo, encontro com a cultura, uma vez por mês, uma palestra diferenciada, com palestrantes de fora. Nós temos os trabalhos externos, que é tão importante, que é o Centro Espírita saindo das dimensões físicas das nossas unidades. Então, é a doutrina espírita sendo levada à Polícia Civil, ao Presídio Romão Gomes, à Fundação Casa, ao Hospital Cantareira. Então, a gente leva a doutrina espírita, o passe, o estudo, as palestras para esses lugares. Nós temos o grupo de samaritano que vai na casa das pessoas que precisam receber uma conversa, que querem conversar um pouquinho, que querem receber um apoio, receber um passe nas suas casas, se não pode chegar até o centro. Nós temos um grupo que vai fazer o evangelho no lar, vai ensinar a fazer o evangelho no lar nas casas das pessoas. Então, esses 2 atendimentos podem ser solicitados no plantão de orientação. Nós temos um curso de doutrina para os internos das casas André Luiz. Eles, por incrível que pareça, às vezes a gente tem tanta preguiça de ir numa aula ou de assistir uma palestra, e eles, com todas as dificuldades físicas e mentais que eles têm, eles comparecem no curso de doutrina que temos lá, na palestra que temos lá todo dia de manhã, nós fazemos a prece com eles, uma leitura do evangelho, eles comparecem nessas atividades. Nós temos na área social o atendimento a gestantes, como eu falei, e temos também empréstimos de material ortopédico, que são aparelhos difíceis das pessoas terem, né? Às vezes tem que alugar, pagar caro por uma cadeira de roda, por empréstimo de uma cama hospitalar. Nós temos esse serviço de forma gratuita para aqueles que fizerem contato. Nós temos também biblioteca, nós temos o grupo de energização que trabalha lá nas casas André Luiz, que nós chamamos de ULP, Unidade de Longa Permanência. Eles vão lá energizar água para que essa água seja dada às crianças também associada ao tratamento clínico que eles têm lá, o tratamento médico que eles têm lá. A gente faz esse tratamento com a água fluidificada, água energizada, com os nossos voluntários. Nós temos grupos de orientação mediúnica, e isso, viu, Damião? Todas essas atividades nós temos em todas as nossas unidades doutrinárias. Nós temos 3 unidades doutrinárias. Nós temos uma em Santana, na rua Duarte de Azevedo, nós temos em Vila Galvão, na rua Vicente Melro, e nós temos na Major Dantas, no Tucuruvi, e o CEP,
o nosso centro pequenininho, que a gente chama de Centro de Espírita Pesquisa, Centro de Pesquisas Espíritas, que fica dentro da unidade de longa permanência, onde acontece a energização da água, os grupos mediúnicos. Então, é o nosso centrinho dentro da ULP. Então, todas essas informações que eu passo aqui, que às vezes fica muito difícil das pessoas assimilarem, Damião, estão no nosso site, né? nossolar.org.br, vocês encontram todas essas informações. Então, são pessoas voluntárias, essas diretorias que eu comentei, tanto o Conselho Doutrinário como a diretoria, o Conselho Diretor e a diretoria da FEAL, somos todos voluntários, são pessoas que entraram no centro através do plantão de orientação, fizeram o curso e foram ficando e foram se tornando voluntários e chegamos a essa condição agora com essas atribuições, né, que por 3 anos, cada gestão, então, a cada 3 anos muda. Então, todas essas diretorias são compostas por voluntários. As casas André Luiz, na unidade de longa permanência, onde as crianças ficam internadas, elas estão lá por várias situações, ou porque a família não consegue cuidar, né, a família não tem estrutura para cuidar dessas deficiências que às vezes são bem críticas, então precisa ser tratada com equipe médica. Então, lá nas casas André Luiz, a gente tem uma equipe multidisciplinar que atende essas crianças em todos os seus segmentos necessários clínicos, dentário, tem tratamento odontológico também de ponta. Nós somos referência em tratamento odontológico para crianças com deficiência física e mental e associadas. Nós temos um ambulatório onde nós atendemos mais de 1.000 crianças, essas crianças atendidas no ambulatório são crianças que ficam com a família, elas vão para o atendimento do dia, do que eles precisam, qualquer que seja a especialidade, e eles voltam para suas casas. Então, a gente tem mais de 1.000 atendimentos no ambulatório, que agora está também lá no Picanço, no mesmo complexo das casas André Luiz, e nós temos também e as crianças que ficam internas lá, que hoje praticamente 500 crianças que moram na instituição, e crianças que estão lá desde os 2 anos de idade, e hoje tem 80, quase 60, e a gente continua chamando de crianças, porque para nós são sempre crianças, né? Então, também recebe todo o atendimento. Nós temos uma campanha, Damião, que eu gostaria de frisar bem aqui, para as pessoas que estão nos ouvindo, que puderem colaborar e quiserem ajudar. Nós temos uma campanha do apadrinhamento, e que a nossa área social cuida dessa atividade junto com o serviço social e a psicologia lá das casas. A equipe técnica. É uma atividade bem interessante, porque aquelas crianças, elas ficam sozinhas, as famílias deixaram lá, as famílias não vão visitar porque realmente abandonaram, não vão visitar porque às vezes não tem dinheiro para se locomover de outros estados que moram, muitas vezes a gente ajuda financeiramente essas famílias a chegarem até a visita, mas muitas vezes elas não querem, moram muito longe, não vêm. Então, nós temos algumas crianças lá que não recebem visita para elas, né? E aí a gente tem uma campanha de apadrinhamento que é justamente para isso. É uma campanha que a gente solicita para aquelas pessoas que têm um tempo, que têm carinho com essa atividade, com essa situação, né, da sociedade, que se tornem um padrinho dessas crianças. E qual é o critério para se tornar um padrinho dessas crianças? É ter amor no coração, ser uma pessoa que entenda desse tipo de atividade que é fraterno,
e nada material. Então, a gente não pede nada de material, a gente não pede nenhuma contribuição em dinheiro, a gente não pede nenhum tipo de presente, nenhum tipo de alimento que leve para essas crianças, porque elas, inclusive, não podem, porque elas têm toda uma dieta específica, elas têm roupas específicas, elas têm brinquedos específicos. Então, só para conversar com essas crianças, só para passar uma horinha com essas crianças, pelo menos uma vez por mês, né? É lógico que se for toda semana, pode ir, a gente fica contente, a filha fica, mas no mínimo ter esse compromisso de uma vez por mês, visitar essa criança e ser o padrinho. Porque muitas vezes, viu, Damião, a gente começou esse trabalho porque muitas vezes na segunda-feira crianças apareciam ali febril e ninguém sabia por quê. A criança estava boa, passou bem, está tudo certo, por que ela amanheceu com febre na segunda-feira? E os funcionários olhando, as nossas diretoras voluntárias olhando, perceberam, conversaram com um, conversaram com o outro, e perceberam que eles estavam tristes porque no domingo os amigos tinham recebido visita e eles não. A criança que estava na cama ao lado havia recebido visita e eles não. Então, aí surgiu a ideia de a gente fazer uma campanha para que a gente conseguisse padrinhos para essas crianças que não têm família. Você está acompanhando o programa Sensibilidade. Na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, Estela Pavanelli está convidando você, amigo ouvinte, telespectador, a ser um padrinho dos assistidos das Casas André Luiz. Como ela explicou, você vai até lá uma vez por mês, gente, para ver seu afilhado. Olha que coisa linda. Não, ela simplificando, não está pedindo dinheiro, não está pedindo que você passe a dedicar quanto do tempo, do seu rico tempo, não. Apenas você se dedicar com amor, com carinho, a ter uma pequena disponibilidade a teu afilhado. Você adotou ali um afilhado e você vai cuidar desse afilhado. Você vai estar presente, né, em alguns momentos desse seu afilhado, aí anotada na tua agenda lá, data de nascimento do teu afilhado, para que você possa estar presente nessa data ali, né, para comemorar com ele. Olha, e não precisa de dinheiro para fazer certas doações. Para fazer esta ação, não é necessário nenhum dinheiro, apenas uma pequena disposição, né, Estela? Damião, aproveitando isso que você falou, né, a gente não precisa de dinheiro, é só uma disposição, eu linko isso que você está falando ao tema dos 77 anos de aniversário do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, que é o amor que transforma, né, 77 anos, o amor que transforma, esse é o nosso tema deste ano, e a gente vai trabalhar muitas questões, muitos eventos trazendo essa temática, e essa atividade do apadrinhamento é exatamente isso, porque o que a gente recebe de fala depois, né, de algumas pessoas que trazem a sua experiência para a gente, fala, poxa vida, eu vim aqui achando que eu fosse trazer grande coisa para o meu afilhado, e quem acaba se modificando, quem acaba recebendo muito mais sou eu, né, o próprio padrinho, ou a própria madrinha, porque é um aprendizado tão grande a gente trabalhar, a gente ter um trabalho social, ter um trabalho de caridade, ter um trabalho espiritual também nas várias atividades que o centro oferece para aqueles que concluem o curso, para aqueles que querem trabalhar junto com a gente, é uma transformação tão grande, viu, Damião? O amor transforma, realmente o amor transforma a gente, e eu estou dizendo isso porque ninguém espera ser santo da noite para o dia, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de boas atitudes, de bons pensamentos, de preces. É isso que transforma, sabe? A gente não vira santo porque nós estamos num mundo de provas e expiações, onde é muito difícil ainda da gente conviver com o que a gente tem, com a matéria, com as nossas vaidades, com o nosso orgulho, isso ainda é muito difícil, mas um trabalho voluntário com amor transforma, vai transformando esses vícios que a gente tem em virtudes,
vai transformando essa dureza de coração que nós temos em um acolhimento, né? Então, isso é muito importante para a gente trazer para a nossa vida, nós que sabemos que a vida não termina aqui, né? Que nós temos a vida eterna, e nós somos imortais, e nós temos muitas possibilidades. Então, nós estamos só passando por uma encarnação, né? A nossa vida continua no plano espiritual e a gente volta reencarnado a viver aqui com o corpo físico. Então, esses vícios transformando em virtudes, nós temos muito tempo para fazer isso. Mas quando a oportunidade aparece, a gente precisa pegar, né? Aproveitar e dar uma melhoradinha nessa vida, para que na próxima encarnação a gente volte um pouquinho melhor. E o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, oferece isso para aqueles que estão dispostos a promover a sua evolução moral, o seu progresso espiritual. Então, todas essas atividades que nós temos, e falar em amor que transforma também, Damião, estou lembrando aqui, são tantas atividades que a gente às vezes pode passar alguma, por isso que eu disse para dar uma olhadinha lá no site. Eu estou lembrando de uma aqui, nós temos um trabalho no centro, na unidade doutrinária de Santana e na unidade doutrinária de Vila Galvão, e quando eu falo unidade doutrinária, é o centro espírita, tá, gente? É a mesma coisa. Nós temos uma atividade com os adictos, o apoio fraterno aos adictos e aos seus familiares. Então, de segunda-feira à noite em Santana e de quinta-feira à noite na Vila Galvão, nós temos esse trabalho que é maravilhoso. São famílias que têm tanta dificuldade com seus filhos, que sofrem tanto por conta da dependência química, e lá nós temos esse atendimento de forma também, todo o atendimento, todas as atividades no centro são gratuitas. Nós temos esse atendimento também para aqueles que se interessarem em se melhorar, em tratar, em buscar uma opinião, em buscar em alguma outra alternativa, né, para tratamento, é muito importante. E todo o tratamento que a gente faz no centro, viu, Daniel, de passe, tratamento, qualquer tratamento, a gente nunca exclui o tratamento físico, o tratamento médico, o tratamento clínico, ou psiquiátrico, ou terapêutico, né? O trabalho espiritual, ele se junta a todos esses tratamentos para facilitar um pouco mais o tratamento que pode estar colaborando aí com as pessoas que necessitam de tratamento médico, clínico. O tratamento espiritual pode abrandar um pouquinho e facilitar um pouco esse tratamento, ele se junta, né, a esses outros tratamentos convencionais para que a pessoa se cuide, porque pensa, nós somos físico, né? Nós somos espiritual, nós temos o nosso espírito, nosso perispírito, nosso corpo físico, então nós podemos tratar de tudo isso. Então, a gente precisa da medicina convencional, a gente precisa da medicina clínica, dos tratamentos clínicos, e podemos associar isso a um tratamento espiritual. Muito significativo, né, de dependência, aos dependentes e seus familiares, né, aos dependentes de drogas, de álcool. E é lindo a oportunidade que é oferecida a toda a população. E esse trabalho que a Estela estava falando, de convidar você, amigo ouvinte, telespectador, a adotar, não, olha só, adotar. E a criança vai continuar nas casas, André Luiz, você vai ser o padrinho, você vai ser a madrinha dessa criança. Você vai adotar naquele lado bem simbólico, né? Para que você possa... E aquela história que eu até comentei. Ninguém lá vai te passar aquilo que o Chico lá atrás falou. Vai cuidar de criança. Aí a gente está convidando você para ser padrinho, madrinha. É você que vai ter que ter a iniciativa de pedir a data de nascimento do seu filhado. É você que tem que saber, às vezes, as coisas que ele gosta. Aí é cada um, né? Esse é o convite para cada um. E a Estela Pavanelli, que está aqui hoje com a gente, ela apresenta na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, todas as quintas-feiras, ao lado da Adriana Galo, o programa Rádio Revista André Luiz. E a Estela, além de apresentadora, né, ela é coordenadora
do Conselho Doutrinário das Casas André Luiz. Para você ter ideia desse cargo ali, é um cargo semelhante, né, em outros centros espíritas, com o presidente do centro. Então, essa é a responsabilidade. Nessa responsabilidade, um convite também que pode ser feito a todos que estão nos acompanhando é que possam frequentar os cursos de doutrina espírita oferecidos pelo Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Fala desses cursos para a gente, Estela. Pois é, Damião, isso foi muito importante você falar, porque para todo o trabalho voluntário que a gente faz no centro, a gente precisa de fazer o curso primeiro, né? O apadrinhamento é uma questão diferente. O apadrinhamento, nós não exigimos nenhum tipo de requisito para ser padrinho, só o amor que ele possa desejar para aquela criança. Então, ele pode ser de qualquer religião, ele não precisa frequentar o nosso centro, ele não precisa ser espírita, é uma pessoa boa que possa entender essa necessidade de ser um padrinho, de fazer o bem, fazer essa visita. Para outras atividades do centro, que nós temos com os nossos voluntários, as pessoas precisam realmente passar pelo nosso curso de doutrina, porque como é que eu vou fazer uma palestra se eu não conheço a doutrina, não é? Como é que eu vou aplicar um passe se eu não conheço a doutrina, eu não sei o que eu estou fazendo lá? Então, o curso de doutrina que nós temos, que nós oferecemos, é a base para todo o trabalho doutrinário, para todos os trabalhos no centro espírita. Então, a gente realmente precisa de ter esse curso e que as pessoas façam esse curso. Nós temos esse curso terça, quarta, sexta e sábado. Nós temos na Vila Galvão, nós temos na unidade do Tucuruvi de segunda-feira à noite e de sábado. Nós temos na unidade de Vila Galvão de quarta à noite, de sábado, de quinta à tarde. Então, nós temos vários horários, nós temos praticamente todos os dias, nós temos cursos e em diversas unidades doutrinárias. Então, entrar no nosso site para ver aquele que melhor se ajusta a você. Então, se você quiser conhecer a doutrina espírita através das obras de Kardec, vem estudar conosco. São 4 anos de curso, diversos horários, nós temos de tarde, nós temos de manhã, nós temos à noite, nós temos no fim de semana. Então, o dia não é desculpa, vai ter um dia aí que você vai se enquadrar. Nós temos também para as crianças, né, os seus filhos, os seus netos, nós temos evangelização infantil em todas as unidades doutrinárias também, de sábado e domingo, e o curso é um curso de 4 anos, de 1h30 de curso, totalmente gratuito também. Nós não temos online, o curso é presencial, 1h30 de aula, 4 anos. Nesses 4 anos, nós temos 2 anos que são teoria, e nós temos mais 2 anos que é teoria e prática. O que é a prática? É a parte mediúnica, né, da doutrina que a gente exemplifica no curso de aula também, na sala de aula também. E fora isso, viu, Daniel, nós temos nossos encontros com a cultura, uma vez por mês, que a gente traz palestrante diferente, que eu falei para você, que são assuntos também maravilhosos. Então, nós já tivemos André Trigueiro, nós já tivemos o Frutuoso, nós já tivemos tantas pessoas boas, tanto da área da ciência, doutor Alexander, tantos espíritas que trabalham a parte da ciência, a parte da ecologia, o doutor Aldenis Leite, que trabalha muito logoterapia, psiquiatria, psicologia. Então, essas reuniões mensais, essas palestras mensais são muito importantes. Então, estudo não falta, viu, Damião, para aquelas pessoas que querem estudar, para aquelas pessoas que querem conhecer a doutrina espírita. Nós temos muitas oportunidades de curso, de palestras e palestras diferenciadas. Então, nós temos bastante vertentes aí que as pessoas podem aproveitar. Eu aproveito esse momento, né, Estela, em seu nome, parabenizar todos os trabalhadores voluntários das casas, do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Já ia dizendo direto Casas André Luiz, o hábito todo nosso. Mas parabéns, Estela, por todo esse trabalho.
que a gente conseguiu trazer aqui aquilo que a própria Estela comentou, né, no começo do programa, um pouco de todo esse trabalho, o que hoje é realizado. E ele é realizado hoje porque lá atrás, né, nesse passado tão recente, algumas pessoas 77 anos atrás tiveram a iniciativa. E esse trabalho que vai crescendo, crescendo, crescendo a cada ano. Deixo esse espaço, Estela, para suas considerações finais aqui no programa Sensibilidade. Daniel, eu quero agradecer, sabe, essa oportunidade, porque o Centro Espírita Nosso Lar, ele é dirigido, ele como você falou, né, uma direção pelo Conselho Doutrinário, né? Hoje eu estou como coordenadora do Conselho Doutrinário do Centro Espírita Nosso Lar, mas eu quero aqui agradecer imensamente a diretoria das casas em André Luiz, o nosso presidente, o senhor Armando Scarpino, e agradecer também a diretoria da FEAL, em nome do seu presidente, senhor Carlos Carneiro, porque juntos nós formamos o Complexo André Luiz e juntos nós trabalhamos pela doutrina, pela casa e pela causa espírita. Então, meu agradecimento também ao Conselho Diretor e ao Conselho da FEAL, ao senhor Armando, ao senhor Carlos, e toda a minha equipe, toda a equipe do Conselho Doutrinário, não é minha, né? Toda a equipe do Conselho Doutrinário, aqueles que eu nomeei no começo dessa entrevista, porque juntos nós temos uma tarefa grande, desafiadora, mas juntos, trabalhando juntos, a gente consegue levar essa instituição ao lugar que ela precisa estar, que ela deve estar, e com toda a nossa gratidão àqueles que fundaram essa instituição, que acredito, espero eu, que estejam nesse momento contente com a obra fazendo 77 anos. Então, meu agradecimento a toda essa equipe, a todos esses diretores, e cada um com os seus diretores de área. Então, o meu agradecimento vai a todos, porque é assim que nós estamos fazendo chegar essa instituição nos 77 anos, com muito trabalho e com esse amor que transforma a cada um de nós. Obrigada, Damião, obrigada a você que me ouviu até agora. Nós estamos no centro esperando a sua visita. Venha conhecer a nossa instituição e venha conhecer principalmente a doutrina espírita. Um beijo a todos. Gratidão, Estela Pavanelli, que conversou com o amigo, né, que está nos acompanhando aqui em toda a programação deste programa Sensibilidade. Nós acompanhamos então no programa de hoje Estela Pavanelli, ela que é a coordenadora do Conselho Doutrinário das Casas André Luiz. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. E aproveito mais uma vez, parabéns aos 77 anos do Complexo André Luiz. Gratidão, gratidão, gratidão. Você ouviu o programa Sensibilidade.